Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso canal Biorevisando. E hoje nós iremos falar de um tema muito importante. Iremos falar hoje sobre teorias da evolução. E esse vídeo eu vou dividir em duas partes, sobre lamarckismo e a outra parte sobre darwinismo. Hoje nós iremos falar sobre lamarckismo, ok? Nós iremos discutir alguns conceitos sobre como as espécies evoluem. E quando falamos em evolução, é impossível não citar esses dois autores, Lamarck e Darwin. Hoje nossa aula é mais especial a Lamarck, ou Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, ou simplesmente Cavaleiro de Lamarck, como ele gostava de ser conhecido. Lamarck foi um dos primeiros a propor ideias evolucionistas sobre as espécies. Ele era defensor da geração espontânea e acreditava que o ambiente forçava as espécies a desenvolver determinado mecanismo de adaptação. Por exemplo, em 1809, ao publicar o seu livro Filosofia Zoológica, Lamarck ele propôs duas leis para o seu determinado pensamento. E nós iremos estudar essas duas leis hoje. Uma delas é: e aqui foram as duas leis propostas por Lamarck. Primeira lei é a lei do uso e desuso. O que é que diz a lei do uso e desuso? É que quanto mais você utiliza um membro do seu corpo, mais ele tem propensidade a evoluir. E quanto menos você utiliza essa parte do seu corpo, ela vai atrofiar até desaparecer. Ou seja, é um processo de adaptação dos organismos ao meio, o que o corpo faz com que ele se desenvolva e o seu não uso faz com que ele atrofie. Por exemplo, e que essas características que eram adquiridas eram transmitidas à sua prole. Por exemplo, apesar de Lamarck nunca ter citado o exemplo da girafa, a girafa é um exemplo clássico que a gente tem hoje nos livros didáticos. Vamos entender como é que funciona a lei do uso e desuso. As girafas, ela tem um meio de se alimentar por plantas baixas e também por arbustos altos. Para Lamarck, a girafa sempre foi de pescoço pequeno. Isso aconteceu que, em determinada escassez de alimento, a sua necessidade de capturar arbustos altos fez com que ela desenvolvesse um esforço no seu pescoço. Ou seja, o ambiente criou a necessidade de evoluir. Então aí a girafa, de tanto forçar o seu pescoço em alcançar os arbustos altos, ela começou a desenvolver um pescoço mais alongado, fazendo com que a girafa alcançasse os arbustos altos e adquirisse um pescoço mais avantajoso. Isso também auxiliava até para visualizar os seus predadores. E que essa característica adquirida era transmitida aos seus descendentes através da sua lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E hoje que a gente sabe que na genética tudo que é adquirido não é hereditário. Isso fez com que Lamarck ele tivesse muita rejeição na época, mas isso foi muito importante para o conceito de evolução das espécies. Porque, baseado nisso, nós entendemos que o lamarckismo ele defendia que as espécies desenvolviam partes do seu corpo e evoluíam. Eu posso dizer que Lamarck estava totalmente equivocado, que estava louco? Não. Até porque, pessoal, por exemplo, se uma pessoa atlética fazer vários exercícios durante determinado tempo, a característica é que ele possa adquirir um corpo mais avantajoso, não é isso? Mas que o erro de Lamarck é que essa característica não era transmitida aos seus descendentes.
Ou seja, as teorias de Lamarck ficou muitas lacunas, por isso que não teve aceitação tão bem adquirida na época. Porque de fato sim, quando você desenvolve a parte do seu corpo, é correto, mas isso não quer dizer que isso vá transmitir ao seu descendente. Já pensou? Um personagem magro, fez exercício na academia, ficou musculoso, e que essa característica que ele adquiriu, teve lá a relação lá, teve um filhinho, e o seu filhinho já nasceu musculoso com o corpo atlético. Então, são essas lacunas que deixaram muitas incertezas nas teorias de Lamarck, mas que foi muito importante para determinar os conceitos de evolução, até porque foi ele que foi um dos primeiros a dizer que o ambiente cria necessidade e estimula a espécie a evoluir, ok? Repetindo, a lei do uso e desuso: quanto mais você utiliza um membro do seu corpo, mais ele evolui. Quanto menos se utiliza, ele atrofia. Se você gostou dessa aula rápida sobre lamarquismo, deixe seu comentário e fique atento para a parte 2 do vídeo.